porque você precisa de perigo na sua vida. A verdade brutal de Maquiavel. Você já viu esses condomínios? Muros de 4 metros, guaritas em cada entrada, câmeras em cada esquina. As pessoas gastam a economia de uma vida inteira só para poder entrar, porque finalmente elas se sentem seguras. Finalmente elas se sentem estabilizadas. Mas observe o que acontece dentro daqueles muros. O síndico aumenta a taxa de condomínio todo santo ano e ninguém consegue impedir. O subsolo alaga quando chove e todo mundo só reclama no grupo do WhatsApp. Os muros altos mantiveram os ladrões do lado de fora, mas são impotentes diante do sistema que os drena silenciosamente por dentro. Aqui está a verdade. Os seres humanos perseguem uma coisa acima de todas as outras: estabilidade. Contamos a nós mesmos que uma vez que conseguirmos o emprego, comprarmos a casa, casarmos, atingirmos a meta da aposentadoria, nós chegamos. Agora as coisas vão finalmente permanecer as mesmas. E essa sensação é embriagante porque nós conquistamos ela. Mas essa sensação é a maior mentira em que você já vai acreditar. 500 anos atrás, um homem chamado Nicolau Maquiavel demoliu todo o conceito de acomodar-se em uma única frase. Ele escreveu: já que todas as coisas dos homens estão em movimento e não podem permanecer imóveis, elas devem ou subir ou cair. Tudo sobre a vida humana está em movimento. Nada fica parado. Então você ou sobe ou afunda. Não existe uma terceira opção. Olhe ao seu redor. A economia está mudando. A tecnologia está reescrevendo indústrias inteiras do dia para a noite. As pessoas ao seu redor estão evoluindo. Se você está parado, você não está estável. Você está ficando para trás em câmera lenta e ainda nem sentiu. Maquiavel escreveu outra frase que corta ainda mais fundo. O oposto de conquistar não é estabilidade, é ser conquistado. Vencer não é o oposto de ficar parado. Vencer é o oposto de perder para outra pessoa. Nós achamos que temos duas escolhas: avançar ou ficar onde estamos. Maquiavel diz que não. Suas duas escolhas são avançar ou ficar para trás. A opção do meio é uma fantasia. A pessoa que diz: eu cheguei, eu me acomodei, ela só ainda não percebeu o chão rachando sob seus pés. Quando ela perceber, já será tarde demais. Agora você deveria estar se perguntando: quem é esse Maquiavel? E por que eu deveria deixar ele destruir a minha sensação de segurança? Se ele fosse algum filósofo de gabinete escrevendo do conforto de uma vila italiana, talvez a gente pudesse ignorar. Mas Maquiavel não era nada parecido com isso. Um homem que ganhou o direito de falar. O ano era 1469. Florença, Itália. Uma casa cheia de inteligência, mas com o bolso vazio. Sua mãe, profundamente religiosa. Seu pai, um advogado rebelde tão enterrado em dívidas que não conseguia nem exercer a advocacia. Colecionava livros em vez de moedas. Nicolau cresceu como o garoto mais pobre em uma família de pensadores, parado do lado de fora dos portões do palácio, aprendendo a ler o mundo apenas observando. Aos 29 anos, ele era o segundo chanceler de Florença. O equivalente moderno a diplomata-chefe, estrategista principal e arquiteto de política externa. Tudo em um só. Por 14 anos, esse homem sentou-se à mesa com os tiranos mais perigosos de sua era, sem nenhuma proteção. Ele negociou com César Borgia, o príncipe psicopata que assassinou o próprio irmão. Enfrentou o Papa Júlio II, o pontífice guerreiro que ele mesmo cavalgava para o campo de batalha. Maquiavel viu de perto a maquinaria bruta e selvagem do poder, de um jeito que quase ninguém na história viu. Então, em 1512, a roda girou. Os Médici retornaram ao poder. A República entrou em colapso. 14 anos de lealdade evaporaram em uma noite. Mas isso foi só o começo. Em 1513, incriminaram ele. Jogaram em uma masmorra. E o que fizeram com ele lá dentro é difícil até de descrever. Usaram a tortura chamada estrapado, a mais brutal do Renascimento. Pulsos amarrados atrás das costas, içados por uma corda e então soltos. A corda se estica bem antes do corpo tocar o chão. Ambos os ombros se deslocam violentamente. A maioria dos homens desmaiava após uma ou duas quedas. Maquiavel suportou isso 6 vezes seguidas. Quando finalmente o libertaram, seu corpo estava destruído. Sua carreira aniquilada. Seu nome enterrado. A cidade a qual ele havia dado tudo o exilou para uma vilazinha sem nome chamada Santa Andrea. Sem trabalho, sem status, sem futuro. Durante o dia jogava cartas com camponeses analfabetos. À noite vestia trajes de seda e escrevia. E foi ali que nasceu o livro mais perigoso já escrito: O Príncipe. Este era Nicolau Maquiavel, um sobrevivente. Um homem cujos ombros foram estraçalhados 6 vezes. Um homem cujo mundo foi reduzido a cinzas em uma noite. E que então se sentou sobre as cinzas e escreveu. Então, quando este homem te diz que os seres humanos precisam de perigo, você para e escuta. Por que perigo? Maquiavel não acreditava em algum universo romântico que recompensa os corajosos. Ele não era um místico. Ele acreditava que o perigo era essencial porque o perigo faz algo com a mente humana que nenhuma outra coisa faz.
Ele chamou isso de necessitar. Necessidade. Quando a necessidade real entra na sua vida, uma reação em cadeia começa. Primeiro, seu pensamento se torna implacavelmente eficiente. Uma pessoa confortável debate ideias abstratas que soam bem em uma mesa de bar, mas desmoronam na realidade. Mas quando o perigo está bem na sua frente, quando o custo de uma escolha errada é sua vida, seu dinheiro, seu futuro, a mente para de entreter besteira. Ela pergunta apenas uma coisa: isso vai funcionar de verdade? E qual será a consequência? Olhe para a Universidade de Chicago, uma das escolas mais elitistas do mundo. Mas seu campus fica dentro de um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. Os estudantes ali vivem com a consciência real e diária da violência. Em 2020, houve um movimento nacional massivo chamado Desfinanciem a Polícia. Estudantes em campos seguros e ricos aplaudiram a ideia. Passeatas por toda parte. Mas em Chicago, os alunos fizeram uma pergunta muito diferente e desconfortável. Se a polícia deixasse nosso campus amanhã de manhã, nós sobreviveríamos? Para eles, violência não era teoria. Era terça-feira. Eles não podiam se dar ao luxo de ideias que soavam nobres em uma sala de aula, mas que matavam pessoas na calçada. Maquiavel tinha um nome para isso. Ele chamava de repúblicas imaginárias. Um mundo de fantasia daqueles que vivem em palácios seguros e distantes, defendendo coisas que jamais poderiam funcionar de verdade. O perigo te arranca do mundo imaginário e te joga no chão da realidade. Segundo, o perigo revela seus valores reais. Todos nós achamos que somos corajosos, honestos, íntegros. Por quê? Porque nunca fomos testados. Todo homem no conforto se acha um herói. Mas quando a morte está na porta e você tem que agir, é aí que o rosto verdadeiro aparece. Maquiavel escreveu: em tempos de paz todos afirmam ser leais. Mas quando os tempos difíceis chegam, os leais desaparecem. A maioria das pessoas morre sem nunca saber no que verdadeiramente acredita. Vivem uma versão não testada de si mesmas a vida inteira. Terceiro, as decisões se tornam claras. Uma pessoa confortável tem 40 opções, e 40 opções paralisam a mente. Ela congela, apavorada de que escolher um caminho vai fechar os outros 39. Maquiavel desprezava essas pessoas. Ele escreveu: homens fracos nunca tomam decisões claras. Sempre pegam o caminho do meio, e o caminho do meio os destrói. Mas o perigo chuta as portas e fecha todas. Quando tem um leão atrás de você, você não fica debatendo esquerda ou direita. Você corre, e esse fechamento de portas, paradoxalmente, cria liberdade. A liberdade de um homem que sabe exatamente o que fazer, porque só sobrou uma opção. Quarto, e mais importante, você finalmente encontra a si mesmo. O espelho do conforto mente. O espelho do perigo diz a verdade. Ele te mostra do que você realmente é feito. Pensamento eficiente, valores reais, decisões claras, autoconhecimento honesto. Isso não é apenas a história de uma pessoa. Esta é a história de toda a civilização, a roda da história. Em seu livro Discursos, Maquiavel resumiu todo o ciclo da história humana em uma linha. A virtude dá origem à paz, a paz ao lazer, o lazer à desordem à ruína, e da ruína a ordem nasce novamente. Pessoas fortes criam tempos de paz. Tempos de paz criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam pessoas fortes novamente. A única pergunta é: em que ponto dessa roda você está agora? Onde está seu país? Sua geração? E aqui está o soco final. O próprio conforto é o perigo. O mais escondido, o mais lento, o mais letal. Porque o conforto nunca parece perigoso. É exatamente isso que o torna tão mortal. O veneno que mata lentamente nunca é amargo. Se fosse, você cuspiria. O conforto tem gosto de segurança, de chegada. E enquanto você está dormindo nessa doce mentira, o destino, o que Maquiavel chamava de fortuna, está silenciosamente montando a tempestade que vai te afogar. Maquiavel disse que o conforto destrói as pessoas usando duas armas. Arma 1, divisão interna. Quando não há inimigo real do lado de fora, toda aquela energia não gasta se volta para dentro. Pessoas que poderiam ter construído algo grande juntas começam a se destruir mutuamente por nada. Ciúmes mesquinhos, política de escritório, fofoca. O conforto vira os humanos uns contra os outros. Arma 2. O que Maquiavel chamava em italiano de effeminatezza, suavidade. Não tem nada a ver com gênero.
É um termo filosófico. Descreve o que acontece com qualquer pessoa que vive muito tempo sem um desafio real. O sinal mais claro, quando alguém tenta parecer bom, sem nunca ter construído a força para sustentar aquela imagem. Em O Príncipe ele escreveu: um homem que deseja professar a bondade em tudo se arruinará entre tantos que não são bons. Jordan Peterson disse ainda mais afiado: um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom é um homem muito perigoso que tem isso sob controle. Fomos criados para sermos legais, ficar na nossa, não causar problemas. E nesse processo, esquecemos algo crucial. Se um homem não tem poder para fazer nada, sua calma não é paz, é impotência. O que nos leva à frase mais perigosa de Maquiavel, aquela que deveria estar pregada na parede de toda a sala de estar confortável do mundo. O oposto do perigo não é segurança. O oposto do perigo é estar em perigo e não saber. Destino versus você. Então, qual é a sua parte em tudo isso? Quanto é destino e quanto é você? Maquiavel descreveu a vida como uma guerra entre duas forças. A primeira é fortuna, destino, tudo que está fora do seu controle. A família em que você nasceu, o país, a economia, o momento histórico em que você foi jogado. A segunda é virtude. E preste atenção aqui. Isso não significa virtude no sentido de ser bonzinho. Na linguagem de Maquiavel, virtude é a força que se recusa a quebrar sob pressão. A força que age decisivamente quando todo mundo está paralisado de medo. Maquiavel comparou a fortuna a um rio furioso. Eu comparo a fortuna àqueles rios violentos que, quando inundam as planícies, arruinam árvores e edifícios e todos fogem diante deles. Mas em tempos calmos, os homens podem construir diques e barreiras, para que quando o rio subir, sua força seja contida. Enchentes vêm, sempre vêm, você não pode evitá-las. Mas, e aqui está a frase que importa, a fortuna é árbitra de metade de nossas ações, mas ela deixa a outra metade para ser governada por nós. 50% da sua vida está fora das suas mãos, mas os outros 50% pertencem inteiramente a você. Nós temos uma mania antiga. A gente entrega todo o controle ao destino, ao mapa astral, a Deus. Maquiavel não está negando que exista destino. Ele está dizendo que o homem que não constrói seus diques em tempos calmos, que não afia suas habilidades, que não se prepara, ele será o único a chorar quando a enchente chegar. E a enchente vai chegar. A única pergunta é se você vai estar pronto. Para ilustrar isso, Maquiavel contou a história do Papa Júlio II. Júlio precisava conquistar duas cidades, Bolonha e Perugia. Seus conselheiros disseram: espere, reúna o exército. Resolva a França primeiro, depois avance. Júlio ignorou. Cavalgou até Perugia sem exército. Sem plano B, seu inimigo, Giovanni Baglione, poderia tê-lo esmagado instantaneamente. O Papa havia entrado no seu território sozinho. Mas Baglione paralisou. Ele não conseguiu imaginar alguém sendo tão ousado sem alguma estratégia escondida. Deve haver uma armadilha. Deve haver um exército esperando. Não havia. Havia apenas um homem que se moveu. Júlio tomou as duas cidades. A conclusão de Maquiavel: é melhor ser ousado do que cauteloso, porque a fortuna é uma mulher, e ela se rende àqueles que a dominam pela força. Ela favorece os jovens e os ousados. A oportunidade não marca a hora. Quando ela aparece, fica por muito pouco tempo, frequentemente disfarçada de problema. Aquele que espera 100% de certeza espera para sempre. Aquele com virtude, aquele que se move através da incerteza, captura a fortuna com mais frequência. Nem sempre. Maquiavel nunca prometeu sempre, mas mais vezes do que aqueles que ficam assistindo de fora. E essa é a diferença entre uma vida vivida e uma vida gasta assistindo à vida dos outros de um cantinho. 3 formas de ascender. Maquiavel foi ao prático. Ele disse que existem 3 formas de aumentar o poder. 3 modos. Primeiro, o modo toscano. Comitês. Consenso. Todo mundo vota, todo mundo concorda. O veredito de Maquiavel: excelente para a estabilidade, inútil para progresso.
Nenhum comitê nunca tomou uma decisão ousada. Quando 15 pessoas dividem risco e recompensa por igual, cada uma protege o que é seu. Ninguém ataca. Olhe para as Nações Unidas. Se Maquiavel estivesse vivo, ele sorriria. A ONU nunca, em toda a sua história, tomou uma decisão genuinamente ousada. Toda declaração contém as mesmas palavras. Cautela, paciência, calma. Lembre-se disso. Se você quer assassinar sua melhor e mais criativa ideia, coloque ela na frente de um comitê. Segundo, o modo espartano. Força direta. Poder bruto e sem concessões. Sem parceiros, só ordens. O veredito de Maquiavel. Às vezes necessário, mas ruinoso a longo prazo. Esparta foi a maior máquina militar de sua era. Destruiu Atenas. Mas essa mesma vitória destruiu Esparta. Todo o sistema foi projetado para a guerra, não para império. Quando o império cresceu, eles não conseguiram administrar. As políticas que te fazem grande em um momento podem te enterrar quando o mundo muda. Terceiro, o modo romano. E esta é a resposta de Maquiavel. Roma não conquistou o mundo apenas com espadas. Roma conquistou com astúcia. E Maquiavel diz isso sem se desculpar. É raro ou nunca acontece que homens de começos humildes cheguem a grandes alturas sem força e sem fraude. O que Roma fazia? Quando queria absorver um estado mais fraco, não atacava. Sorria e estendia a mão. Juntem-se a nós. Sejam nossos parceiros. Mantenham seu rei. Mantenham suas leis. O estado menor se sentia honrado. Então Roma usava o exército daquele estado para esmagar o próximo inimigo. Eventualmente, o parceiro era absorvido por completo. Agora traduza isso para a sua vida. Quando uma empresa poderosa ou uma pessoa influente te oferece uma grande oportunidade, entenda claramente, você é o sócio júnior no jogo dela. Isso não é cinismo, é informação. Quando você ajuda alguém genuinamente e entende claramente qual é o seu interesse de longo prazo naquela relação, isso é o modo romano. É a versão madura de ser útil. Ingenuidade não é virtude. Ingenuidade é um luxo que você só pode se dar quando não está sendo testado. A mesma sabedoria em todo lugar. Algumas pessoas ouvem tudo isso e pensam: bom, isso é ocidental. Isso é Maquiavel. Isso é Roma. O que isso tem a ver com o resto do mundo? Abra qualquer tradição antiga. A mesma ideia está escrita ali. A Bhagavad Gita. Arjuna está parado no campo de batalha de Kurukshetra, enfrentando seus primos, seu mestre, sua família. Ele congela. Seu arco escorrega da mão. Eu não vou lutar. Parece uma escolha moral. Uma escolha pacífica. Krishna diz: você tem o direito à sua ação, mas nunca aos frutos da sua ação. Faça o seu dever. O Chanakya, o Maquiavel indiano, escrevendo 1500 anos antes dele. Quando o medo se aproxima, ataque e destrua. Ao Swami Vivekananda, o medo é morte, o medo é pecado, o medo é inferno. Toda coisa sombria no mundo procede desse espírito maligno chamado medo. 3 continentes, 3 séculos, 3 idiomas. Uma conclusão: Maquiavel não inventou nada de novo. Ele apenas disse em voz alta o que as tradições de sabedoria sempre souberam e que nós esquecemos. Quando não há perigo real. Agora a maior pergunta: e se sua vida não tem nenhum desafio real agora? E se as coisas estão realmente indo bem? Maquiavel tinha um termo para isso: necessidade artificial. Quando o mundo lá fora não te empurra, você se empurra, deliberadamente. Esparta fazia isso. A terra deles era fértil. A vida era fácil. Então eles fabricavam dificuldade. Treinamento brutal. Vida escassa. Rejeição deliberada do luxo, não porque sofrimento seja nobre, mas porque a ausência de pressão produz algo pior. Suavidade. Startups em estágio inicial são a versão moderna disso. Uma empresa com 12 meses de caixa é impiedosa com mérito. Só desempenho importa. Sem política, sem favoritismo. Não porque os fundadores tenham valores superiores, mas porque eles não podem se dar ao luxo de não terem. Aí a mesma empresa cresce. E o que aparece? Política, mediocridade, conforto. Maquiavel escreveu:
Homens grandes e raros são negligenciados em uma república durante tempos pacíficos. Os fundadores que entendem isso injetam necessidade artificial de volta no sistema. Metas agressivas, responsabilidade radical, consequências reais. Não porque gostem de tensão, mas porque sabem exatamente o que o conforto faz com organizações. A necessidade é a última e maior arma. Não a primeira, não a única, a última e a maior. Porque a necessidade muda tudo. Motivação, tolerância à mediocridade, disposição para tomar decisões difíceis. Na presença dela, você se torna quem deveria ser. Na ausência dela, você se torna o que for confortável. E confortável, eventualmente, mata. O aviso. Aqui é uma pausa crítica. Porque alguém ouvindo isso vai cometer um erro estúpido. Vai pedir demissão amanhã sem plano nenhum. Vai pegar um empréstimo e apostar tudo em criptomoeda. Vai fazer algum gesto dramático que parece ousadia, mas na verdade é pânico. Não é isso que Maquiavel está descrevendo. Todo caminho é perigoso. Sabedoria não está em evitar o perigo. Isso é impossível. Sabedoria está em calcular o perigo e agir decisivamente. Calcular. Lembre dessa palavra. Perigo mais cálculo é igual a virtude. Perigo sem cálculo é apenas outro tipo de cegueira. Perigo falso é fazer manobras arriscadas de moto. Pedir demissão por impulso. Apostar o aluguel em uma coisa certa. Perigo real e escolhido é ter a conversa que você tem evitado há 2 anos. Hoje. Mostrar o trabalho que você tem escondido para alguém cuja opinião realmente importa. Praticar abertamente a habilidade que você só tem praticado em segredo. Assumir o risco profissional que você tem calculado por 3 anos, em vez de calcular por mais 3. Não dramático, não cinematográfico, mas real, consequencial. O tipo de perigo que constrói uma vida de verdade. De onde partimos? Então voltamos ao ponto de onde começamos. Já que todas as coisas dos homens estão em movimento e não podem permanecer imóveis, elas devem ou subir ou cair. Você vai subir ou você vai cair. Não existe permanecer o mesmo. Os muros que você construiu para se sentir seguro, eles não podem te proteger do que já está lá dentro. O conforto que você perseguiu a vida inteira é o veneno mais lento já inventado. A pergunta não é se o perigo vai te encontrar. Ele sempre encontra. A pergunta é, você vai ser aquele que escolheu ou aquele a quem ele escolheu?